Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Sou Rivaldo Machado, professor de Geografia aqui do SAI Digital, e hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de algumas questões ambientais urbanas, não é mesmo? Que são essas questões ambientais, como é que elas tratam aí de surgir, de se apresentar de uma forma muito específica dentro das cidades. É isso que eu quero estar dando uma olhadinha com você hoje, né? Não preciso nem dizer para você, falou em questão ambiental nos dias de hoje, isso é de uma importância muito significativa. Por que isso é de uma importância muito significativa aí? Porque nós acabamos tendo que, basicamente, a gente sabe que o grupo humano, a sociedade humana do nosso planeta, hoje encontra uma série extremamente grande de problemas, né? São guerras, conflitos, epidemias e problemas ambientais, né? O que a gente tem uma clareza maior é mais ou menos a seguinte, né? Guerras, conflitos e epidemias, a gente já está acostumado a viver, já resolveu um monte e está aí, né? Mas as questões ambientais, isso para nós é uma novidade, né? Então a gente está chegando, por assim dizer, em um limite dessas questões ambientais, né? Esse modelo de desenvolvimento, onde nós acabamos tendo um consumo em grande quantidade, acaba gerando o quê? Acaba gerando aí que quem está pagando muito caro é o nosso meio ambiente. E hoje nós vamos tratar de ver algumas questões que são questões muito específicas no que diz respeito a essa questão aí da chamada questão ambiental dentro da cidade. A gente vai começar por aqui, ó, poluição atmosférica, né? Então a imagem que eu trouxe para vocês talvez seja uma imagem muito ilustrativa aí, que mostra, né, um parque industrial, uma planta industrial lá na Índia, onde nós percebemos aí os chaminés que eles estão lançando, por assim dizer, grandes quantidades de poluição na atmosfera, né? Então isso é típico dessa chamada atividade industrial. Principalmente porque nós sabemos que hoje as principais indústrias do planeta, ainda elas acabam fazendo o quê? Consumindo um tipo de energia, que elas são aquelas energias não renováveis. O que eu quero dizer com isso? Então, são aquelas energias caracterizadas principalmente pelo petróleo. Além disso, nós temos o carvão mineral, que se utiliza muito, o gás natural. São os três grandes destaques aí, né? Então, o que existe de comum entre essas três grandes fontes de energia? Uma vez que nós retiramos elas lá do subsolo do nosso planeta e nós utilizamos ela lá na fábrica para produzir energia, ou seja, numa fonte ou uma outra fonte qualquer, por exemplo, uma termoelétrica, você queima aquela energia sem problema nenhum, você produz aquela energia, né? Você queima o combustível e produz a energia. O que acaba acontecendo? Só que você lança aí, ó, toneladas e mais toneladas de poluentes na atmosfera. E essas toneladas e mais toneladas, me desculpem, de poluentes que são lançados na atmosfera podem trazer problemas para a gente, né? Podem trazer problemas, por exemplo, de ordem mais individual, né? Então, as chamadas doenças respiratórias. É muito comum nós encontrarmos as grandes cidades hoje, cada vez temos mais um número maior de pessoas com esses problemas respiratórios, né? Bronquite, rinite e assim vai, né? Principalmente você, se você vive mais ao sul do Brasil, já a região mais centro-norte do Brasil não passa essa dificuldade, porque os invernos não são tão rigorosos. Mas o sul do Brasil, principalmente os três estados aí, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que nós temos assim um inverno que as temperaturas são mais baixas, as grandes cidades nós temos, por assim dizer, inúmeros casos de problemas de pessoas, principalmente crianças, com esses problemas respiratórios. Então tá aí, ó, é um dos problemas causados por essa poluição atmosférica. Além disso, nós acabamos tendo o quê? Agora, alguns fenômenos mais específicos da cidade. Por exemplo, esse aqui que eu trago para você, ó. Isso aqui é uma chamada ilha de calor, tá?
o que é que nós acabamos encontrando nessa ilha de calor aí? Basicamente, a ilha de calor, ela está relacionada principalmente com o quê? Com a questão das construções urbanas, né? Então, o que que nós acabamos tendo? É um outro problema urbano muito importante. Você imagina que esse aqui é o centro da nossa cidade. Nós fizemos um recorte nela. Então, você imagine que a periferia, né? Nós vamos encontrar uma região rural, os bairros, que não existe uma grande quantidade de prédios e áreas verdes em maior quantidade, o centro da cidade. Daí chegou no centro da cidade e melou o negócio. Daí é construção em grande quantidade e áreas verdes quase inexistentes. E daí nós nos afastamos mais uma vez, se repete essa lógica, né? Os bairros, menores construções, mais áreas verdes e a região rural. Então, se nós formos pegar principalmente no verão e nós formos medir a temperatura, mesma altitude e mesma latitude, geralmente essas regiões do centro das cidades, das grandes cidades do mundo, elas vão apresentar temperaturas mais elevadas. Literalmente se forma uma ilha de calor. Por quê? Porque o sol vai aquecer tudo isso aqui de forma igual, né? Só que quando você tem mais áreas verdes, mais solo exposto, mais árvore, mais gramado e coisa parecida, isso absorve uma quantidade maior de energia. Quando você tem mais construções, prédios, calçadas, ruas, asfalto e assim por diante, isso devolve, reflete a energia para a atmosfera. E o que que nós percebemos? Como simples mortais, nós percebemos justamente essa temperatura aqui da atmosfera. Então, nessa região central, a temperatura vai ser superior às regiões periféricas. Então, a gente costuma dizer que aqui se formou isso que nós chamamos de ilha de calor, tá certo? Então é um dos primeiros impactos ambientais urbanos que nós temos aí. Mas não é só isso, né? Nós encontramos esse outro fenômeno que ele é chamado de inversão térmica, né? Como é que funciona essa inversão térmica? Se ocorrer uma inversão, é sinal que existe uma situação normal, que não está sendo obedecida. Então, se nós formos pensar a nossa atmosfera, o que acaba acontecendo? As camadas mais próximas da superfície, elas sempre têm temperaturas menos elevadas, né? Desculpe, vou repetir a ideia. As temperaturas são mais elevadas. Aumentou a altitude, acaba acontecendo o quê? A temperatura ela vai caindo, né? Principalmente no inverno, nós vamos encontrar então surgimento desse fenômeno que é chamado o quê? De inversão térmica. Perceba você, sem inversão térmica, então uma situação normal. O ar quente ele está aqui e o ar frio está lá em cima. Peço desculpa. Com a inversão térmica, principalmente devido à grande quantidade de poluentes, né? Esse ar quente, esse ar frio mais denso e carregado de partículas sólidas, menos invisíveis, elas acabam ficando o quê? Mais próximo à superfície e o ar quente na camada de cima. O que impossibilita a circulação atmosférica, que levaria essa poluição embora. Essa poluição então sobe, os ventos carregam ela embora. Nesse caso não acontece. Então, aumentando a poluição, aumenta, por exemplo, as doenças respiratórias. E nós temos aí a famosa chuva ácida. Jogamos poluente em grande quantidade na atmosfera. Na atmosfera tem água em forma de vapor, certo? O que acaba acontecendo? Aumenta a acidez dessa água. Em se aumentando a acidez dessa água, começa a chover. Então nós acabamos sendo que a chuva mais ácida, ela pode vir a desgastar estruturas urbanas, como é o caso dessa estátua que é conhecida como uma gárgula, não é mesmo? Mas não quer dizer que funciona assim. Ah, hoje teve chuva ácida. Eu saí na rua, eu peguei a chuva, caiu toda a minha pele como se fosse desenho animado. Não é assim que rola. Um negócio desse aqui, que é lá na Inglaterra, que foi o primeiro país a se industrializar, tá o quê? Tá há mais de um século, tranquilamente, quase 2 séculos, recebendo quantidade muito grande de chuvas com alto índice de acidez.
Então as estátuas, as pontes, os prédios e assim por diante vão sofrendo, por assim dizer, esse processo de desgaste, tá certo? Então esses são alguns que nós temos desses problemas relacionados com a questão ambiental em ambiente urbano. Você já percebe que eles são muito significativos. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.